E mais uma vez a realidade bateu na minha porta e tivemos mais um desligamento. Hoje nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu tô sentindo e como eu vou fazer para transformar esse lugar grande e vazio num propósito muito maior. Eu já trabalho como barbeiro há 15 anos, só que tendo a minha empresa própria, eu recém estou no meu 3º ano de experiência. E quando eu comecei sozinho, para mim era tudo muito simples. É só cortar cabelo e gerenciar. Agora, quando eu pensei em crescer minha empresa e alavancar as coisas, tive que pensar grande, aumentar as minhas responsabilidades, comprar mais cadeira, aumentar a estrutura e mudar de endereço. Eu saí de um endereço num bairro para um endereço muito maior, assumi umas responsabilidades muito grandes. Coloquei 4 cadeiras e eu tive por um breve momento de 3 meses a experiência de ter 4 barbeiros. Foi muito legal, mas veio muito desafio e um dos maiores desafios é como saber lidar e como conseguir chamar atenção sem chamar atenção, e isso é muito difícil. Foi que eu entendi que eu até sei cortar cabelo, mas gerenciar e organizar as coisas é outra coisa, é muito mais difícil que cabelo. E de lá pra cá eu tive que aprender bastante e errei muita coisa também. Quando eu saí daquele endereço e vim pra esse daqui, eu pensei, não, beleza, agora eu vou botar só 3 cadeiras, porque 3 cadeiras é o suficiente pra mim. Aí ficou eu e outro barbeiro. Ficamos aqui mais ou menos uns 5 meses. Eu falei, irmão, tá na hora de eu colocar outro rapaz. Por quê? Eu sinto que tem gente chegando na porta e eu tô ocupado, tu tá ocupado, então o outro rapaz pode ajudar a gente. Coloquei um 3º rapaz. E não é que o 3º rapaz não tinha compromisso com as coisas? Pois é. Aquele eu escolhi desligar ele. Só que quando eu desliguei ele, o 2º rapaz meio que olhou para aquilo e pensou, cara, se ele desligou aquele rapaz com facilidade, quem dirá me desligar também um dia. E aí eu tive um problema muito grande que foi, eu disse, cara, não é que eu queira te desligar, mas é que o teu desligamento é mais uma escolha tua, porque tu tá falhando em algumas coisas. Tu falha com o teu horário, tu falha com o teu cliente. Muitas vezes eu tenho que te chamar e tu nem tá aqui, ou então o teu cliente tá te esperando. Isso é ruim. Isso não é bom. Então eu disse assim, eu preciso que tu melhore para que não chegue o teu desligamento. E aí um dia aconteceu o ápice, que foi, o cliente era às 10 horas da manhã, era às 11 horas e nada do meu barbeiro aparecer. Quando foi 11h30 ele, tô indo. E o cliente estava 1h30 esperando ele. E eu aqui com a cara de tacho parado porque não podia fazer nada. Aí eu falei, cara, hoje é o teu último dia. Claro, aquilo pesou o clima, o dia ficou totalmente estranho, mas eu precisava falar aquilo. Dito e feito, aquele dia não foi o último dia, mas foi o último final de semana. E quando eu falei aquilo, eu falei com consciência. Mas quando chegou a outra semana e o cara saiu, eu senti um vazio muito grande. Porque não era só um colaborador, era uma amizade também, era 1 ano e meio junto. E quando ele saiu, eu pensei por um lado, não, agora não vou ter mais essa preocupação de ter que ficar cobrando horário. Mas por outro lado eu pensei, pô, também não vou ter mais um cara aqui. E de lá pra cá já se passou 1 mês de que ele foi desligado da empresa. E cara, eu sinto um vazio muito grande, tá ligado? Vazio muito grande porque eu vim pra cá, comprei esse projeto porque ele tava do meu lado. Aí o cara sai e o cara acha que não, tá ligado? Mas sente uma falta danada. Aí a realidade agora é, eu tô aqui, o espaço tá aqui, meus clientes gostam do meu projeto, gostam do meu trabalho, admiram o meu trabalho, compram a ideia. Alguns clientes que cortavam aquele rapaz cortam comigo também. Só que o lugar tá vazio, tá ligado? O lugar tá vazio e esse vazio é ruim. É ruim porque enquanto eu tenho cliente, tá tranquilo, mas quando eu paro e eu sento aqui para refletir, qual é a realidade que fica? Então isso é muito louco. E serve muito de aprendizado, porque as coisas não são descartáveis e as pessoas não são substituíveis, cada uma tem sua posição. Eu te confesso que a saída do rapaz não foi um troço leve, mas foi algo que me ensinou, tá ligado? E a gente tem que aprender com algumas decisões. E também não devemos sentir vergonha de cobrar alguns detalhes como ser responsável pelas coisas, né? E o que eu percebo é que nem todo desligamento vai ser uma perca, e sim um momento que eu tenho que reavaliar cultura, processo, o que eu quero para a empresa, o que eu não quero para a empresa. Talvez o problema seja eu? Talvez sim. Talvez eu seja muito chato? Talvez sim. E aí eu fico, tá, e aí, será que eu procuro mais gente ou eu fico sozinho? E aí, cara, eu venho há mais ou menos umas 2 semanas pensando sobre isso. Tipo, procuro outro barbeiro? Não procuro, fico sozinho. E cara, eu acho que eu preciso de um tempo sozinho. Eu acho que isso daí é que nem o término de um relacionamento. Se tu ficar pulando de relacionamento em relacionamento, tu vai trazer traumas passados e pros novos. Então,
É aquele relacionamento, eu decido ficar sozinho, então sim, eu decido ficar sozinho na barbearia. Eu decido porque, cara, eu preciso tirar esse tempo só comigo, me sentir bem só com a minha presença e não colocar daqui a pouco no próximo barbeiro uma dependência de tipo, cara, ou as coisas dão certo contigo ou as coisas não vão dar certo. Então não, as coisas têm que dar certo comigo mesmo. Eu não sei se tu trabalha sozinho ou não, mas cara, eu preciso me sentir bem trabalhando comigo mesmo e eu não posso sentir medo de ficar sozinho. E agora que eu fiquei sozinho, eu sinto medo, mas eu não quero mais sentir esse medo. Então adianta eu procurar outra pessoa? Não, adianta eu tirar um tempo para mim mesmo me fortalecer. E a realidade é que essa nova versão que eu vou criar não pode se abalar com as pedras no caminho. Então eu vou usar do canal aqui para poder te mostrar como eu vou me reinventar. O que eu vou fazer para manter a empresa de pé, mas só com as minhas mãos, com a minha capacidade. Como eu vou me desdobrar para isso? Eu vou tentar sair dessa dificuldade, desse momento, com algum insight bom, com alguma reflexão legal. Porque para mim, resiliência é a base de tudo. Eu tenho essa tatuagem aqui nas costas, resiliência para mim é tudo. Que é o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo, porque isso sim eu tenho controle. Agora a pessoa ter ido ou porque foi, eu não tenho como controlar. Mas sim, o que eu vou fazer com esse desligamento? Essa é a ideia, esses são os cuidados que eu tenho que tomar agora nos próximos passos. E muitas vezes a gente vê a internet aí com várias barbearias cheias e lotadas e vários projetos prosperando, mas e se eu te mostrar tudo vazio? E não digo tudo abaixo, mas tendo que dar uns passos atrás. É isso que eu penso que eu tô fazendo. Eu não tenho problema nenhum com o ego. Eu não gosto do ego. Não tenho problema em demonstrar uma fragilidade. Mas eu sinto que eu preciso dar uns passos atrás. E o mundo externo até diga, bah, o Thaleson tá na pior. Só que na verdade esse passo atrás é para trazer mais paz pro meu coração. Então internamente esses passos atrás vão me trazer mais tranquilidade. E eu preciso pensar que, cara, eu não tenho como fazer meu CNPJ ser forte se meu CPF está caído. Então eu tenho que ser inteligente, e ser inteligente significa largar o ego de mão. É isso aí. Quando eu apareci na internet, eu levantei uma barbearia sozinho do zero. Trouxe muitas pessoas para comprar o projeto comigo. Muitos passaram, aprenderam, eu aprendi também. Só que se tem uma coisa que eu aprendi é que ninguém vai suprir uma necessidade que só eu consigo entregar para mim mesmo. Então eu crio expectativa nas pessoas que, cara, elas não vão entregar aquilo que eu tô imaginando, porque eu consigo entregar e penso que todo mundo vai conseguir fazer. E para mim, existem coisas que são básicas, como caminhar e falar, mas para algumas pessoas o básico é uma dificuldade de ser executado. Então o que eu quero te mostrar aqui é, por mais que tu tenha medo de iniciar um projeto sozinho, ou até mesmo começar um projeto que pode dar errado, entenda que até eu mesmo que comecei sozinho, coloquei gente, sinto que tem coisas que eu fiz errado e não posso ter medo de recomeçar de novo. Talvez seja recomeçar do zero, para alguns olhos sim, mas para mim não é recomeçar do zero, porque ao longo desse projeto todo tem pessoas que compraram a minha ideia, alguém que gosta da minha empresa, do meu trabalho. Então não tenha medo de recomeçar e não tenha medo de se reinventar. Talvez tu precise disso para mostrar para ti mesmo a capacidade que tu tem de ser feliz, ser completo, estar bem, estar saudável consigo mesmo. Eu não sei se tu entendeu a mensagem desse vídeo, mas a ideia é, eu desliguei um rapaz, senti uma falta, senti um vazio, mas eu preciso virar a página e tentar ver o que eu aprendo com isso e como eu vou sair dessa situação. Porque esse é só um dos tropeços que eu já tive, só um dos que eu ainda vou ter. A maior certeza que eu tenho na vida é que eu vou cair muitas vezes. Agora eu nunca posso me esquecer de como eu tenho que me levantar. E agora eu me levanto, me reergo e me fortaleço para as próximas dificuldades. Então seja corajoso, mas seja corajoso com consciência, tu vai cair. Agora a decisão de permanecer no chão é uma escolha tua, mas não uma escolha minha, porque eu não escolho ficar lá não. Forte abraço. E deixa um like nesse vídeo aí, vai me ajudar bastante.